Vamos sim, Du, vamos conversar sobre a Lei Maria da Penha. Ela está completando 17 anos hoje. Uma lei que mudou muita coisa no país, pelo menos o pensamento das pessoas, né, Du? Na prática, muita coisa ainda tem que melhorar. Doutora Aline Damasceno, da Primeira Vara Criminal de Betim, seja bem-vinda. Bom dia, doutora. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bom bem, dia, doutora? Fernanda. Bom dia, prazer em recebê-la. Renê, Fred. Doutora tem uma cara boa, não tem? Não é? É. Imagina dando a canetada e condenando o cara a 20 anos de cadeia. Mas todo mundo que tem cara boa, você é bravo, né? Você falou que sua família gosta da Itatiaia? Gosta muito. Quem que é o mais adora. apaixonado com a Itatiaia lá? Acho que meu padrasto. Como é que ele chama? Schubert Claremetes. Alô, Schubert, um abraço. Esse é alemão? Ascendência alemã. Alemã. Doutora, aqui, só nesse ano, só até junho, hein? 6 meses. 79 feminicídios, 73.931 casos de violência doméstica e 2.000 estupros. Isso no primeiro semestre, registrados. É uma pandemia. Exatamente. Nós, quando estudamos a violência doméstica, chegamos a essa conclusão. A gente vive uma pandemia de violência doméstica. Uma endemia é uma questão cultural, social, um problema complexo que nós temos todos, enquanto sociedade, trabalhar para alterar esses dados. Essa lei, Maria da Penha, criada 17 anos atrás, ela não resolveu, mas ajudou? Muito. O primeiro grande trunfo da lei foi jogar luz, dar visibilidade, dar nome a esse problema. E a Lei Maria da Penha, embora muitas pessoas associem ao aspecto punitivo, ela traz uma série de outras medidas de caráter preventivo, educativo, que são muito importantes para a gente parar de enxugar gelo. A gente não trabalhar só na ponta do problema, mas antes dele acontecer, né? Trabalha aí a questão de educativa, de falar sobre esse assunto nas escolas, com as famílias. Trabalha também a questão de grupos reflexivos com autores de violência doméstica, medidas de proteção à mulher, abrigamento, suporte psicológico, de assistência social, políticas públicas para tratar essa questão, não apenas no âmbito do direito penal, não apenas na questão criminal, mas abrangendo aí um cuidado com a família e com a sociedade como um todo, que estão envolvidos nesse problema. Doutora, quando uma mulher consegue fazer a denúncia e consegue uma medida protetiva, por exemplo, contra esse agressor, mas algum tempo depois ela morre, o que isso traz de resposta para a sociedade? Muito interessante você ter tocado nesse ponto, Viegas, porque há pesquisas que demonstram, inclusive uma de São Paulo e alguns dados que foram extraídos de delegacias, até no último Fórum de Segurança Nacional, eles trouxeram essas informações, que a maior parte dos casos de feminicídio, em São Paulo, por exemplo, nós temos o dado, 97% das vítimas de feminicídio não tinham medida protetiva. Então, às vezes a gente pensa, né, que a medida protetiva falhou, mas ela é um fator protetivo, de fato, à mulher. A maioria dos casos de feminicídio são casos que a mulher não procurou antes os órgãos de segurança pública. O senhor Schubert vai pensar assim: minha enteada querida sai de Betim, vai à Rádio Itatiaia, para lá 10 minutos, e muita gente boa que está escutando, assim, mas já. Nós temos uma premissa de tempo. Esse é um assunto que a gente podia ficar aqui até às 6 da tarde conversando. Mas, doutora, a gente vai rodar e chegar ao que interessa. Com essa experiência de quem é uma jovem juíza que já passou por Lajinha, Conceição do Mato Dentro, depois... Guanhães, depois esteve em Brasília, como juiz substituta do Supremo Tribunal Federal, e hoje está na Grande Betim. A senhora está convencida de que, apesar de todos os pesares, de todos os percalços, das deficiências do sistema punitivo, denunciar é preciso? Com certeza. É o primeiro passo para a mulher conseguir sair daquele relacionamento abusivo, romper com o ciclo de violência, ter amparo estatal e às vezes até mesmo da família, né? Trazer essa questão para o âmbito concreto. Muitas vezes a vítima fica sofrendo sozinha e para ela chegar a tomar uma atitude é um processo doloroso e difícil, que ela está muito presa aos estereótipos de gênero, à pressão de manter a unidade familiar, manter o casamento. Então, assim, é muito importante esse primeiro passo, procurar o poder público, denunciar, ligar 180, ir na delegacia de mulheres,
é o primeiro passo para conseguir romper a violência e evitar que essa violência se agrave e chegue ao ápice, que é o feminicídio. A senhora vigia lá no Fórum de Betim para que nenhuma mulher que chega lá na porta fala assim, eu queria denunciar que eu estou com um problema assim, que o atendente simplesmente fala assim, procura a delegacia. Não, uma acolhida, né, doutora? Com certeza. O Ministério Público também está aí para atender. Defensoria Pública tem um órgão especializado para essas demandas de violência doméstica. Então, não é apenas a delegacia, nós temos aí todo o sistema de justiça atuando em favor, né, dessas mulheres. E o recado que eu deixo é que não silenciem, que procurem ajuda, liguem no 180, que tem um atendimento especializado para as mulheres vítimas de violência, o Ministério Público, Defensoria Pública, as delegacias especializadas também. Doutora, eu queria só que você deixasse uma palavra para essas mulheres que passam por uma situação como essa, alguém que possa estar nos ouvindo nesse momento e que vive algo dentro de casa, para que ela saiba que tem uma vida após essa violência. Sim, o ciclo da violência que a gente costuma falar, né, tem algumas fases e muitas vezes, após o ápice, a explosão da violência, aquele autor de violência doméstica, aquele companheiro, aquele parceiro, ele depois pede desculpa. E aí vem a fase da lua de mel, né? Ele promete que foi uma questão isolada, que ele vai melhorar. A mulher acredita. Eles ficam bem por um tempo até chegar a uma nova explosão. Então é importante que as mulheres tenham consciência de que esse looping, né? Essa relação turbulenta não é comum, não é saudável, não é natural e que a gente tem que ter segurança dentro de casa. Infelizmente, a casa hoje é o lugar mais perigoso para as mulheres. Olha que frase forte. A casa é o lugar mais perigoso para as mulheres. Renê, eu vou ali despedir da doutora, mas enquanto ela está aqui diante dela, você que é filósofo, que é psicanalista, que escuta os dramas lá no divã, você acha que... Eu fui bem hoje de manhã, me perguntaram sobre isso, eu falei, o caminho está aí a mãe ensinar para a criancinha, e o pai também, né? De 3 anos, a arrumar a cozinha, arrumar a cama, porque todas as políticas com os adultos estão falhando. Vamos para a educação, Renê? Com certeza, Eduardo. Até conversava antes com a doutora Aline, né, sobre essa questão justamente da cultura, né? Nós temos uma cultura, infelizmente, foi construída em pilares, assim, muito machistas, né? E agora nós podemos mudar isso, né? Temos que considerar todos os gêneros, né, como portadores de direitos, né? E com igualdade de fato, né? O lugar da mulher é aonde ela quiser. Isso tem que ser levado muito a sério. E as mães precisam, os pais precisam assumir isso desde a infância para que nós tenhamos gerações menos machistas, que não vão achar que nenhuma pessoa é objeto da outra, né? E aí sim a gente transforma. Ô Fred, você que entende marketing, que dá aula de marketing, que frase forte, hein? Muito forte. O lugar mais perigoso para a mulher, é isso que eu entendi, doutor? Né? O lugar mais perigoso para a mulher hoje é em casa. É muito forte porque, na verdade, mostra exatamente como as mulheres são tratadas, né? Aquele caso da semana passada, eu e Renê conversávamos antes, eu acho que demonstra muito isso de como é o estereótipo, né? A mulher foi tratada como um pacote, né, gente? Deixado no meio da rua. Saco de batata. Pelo amor de Deus, uma coisa surreal, né? Ô, Viegas, tem uma novidade do caso? Tem sim, tem uma novidade do caso, viu? Do motorista de aplicativo, ele foi ouvido pela polícia. E aí a gente tem umas informações aqui que o Fantástico teve acesso a esse depoimento. E ele falou o seguinte, que ao chegar na casa da jovem, ele deixou ela lá, porque ela estava desacordada, mas disse que ele foi comprar para ela um isotônico. Então ele sai, deixa ela lá, depois de tocar o interfone, depois de ligar várias vezes para a pessoa que pediu a corrida. E aí, quando ele volta para o endereço, ele não vê a menina mais lá. E ele acredita que ela tenha entrado em casa, que tenha dado tudo certo, então ele vai embora. Só que a 99 disse que ele não acionou um botão de emergência que efetua uma ligação para o 190 ou acesso com a central do aplicativo. A polícia vai ter como checar pelo GPS, pelas câmeras de segurança, se ele fez. Se ele voltou, todo mundo que o criticou vai ter que pedir desculpa. Mas se ele queria dar um isotônico para ela, porque ele não levou ela com ele, dava um isotônico, depois levava junto.